Olá, cursista! Que bom estarmos juntos novamente. Daremos início à nossa segunda aula, onde estudaremos a terceira e quarta unidade do nosso caderno didático. Mas, antes de iniciar os conteúdos da nossa aula, que tal fazermos uma revisão de alguns conceitos que estudamos na nossa primeira aula? Então, vamos? Veremos o que é Constituição, legislação educacional e a LDB. Constituição é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou uma instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita os poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição. Segundo o autor do nosso caderno didático, o maior contrato de um país é sua Constituição, e também considerada por alguns juristas como a certidão de nascimento de uma nação. Sabemos que a Constituição limita o poder, organiza o Estado e prevê direitos e garantias fundamentais. Legislação é o conjunto de leis que regula as relações sociais em um país ou uma determinada área nas relações humanas. A legislação educacional é todas as leis que procuram, de certa forma, organizar o setor tanto nas questões pedagógicas como nas questões administrativas, o que inclui a regulamentação das relações internas e externas. A Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 93, 94 de 96, é a lei orgânica e geral da educação brasileira, como o próprio nome diz, dita as diretrizes e bases da organização do sistema educacional. Diante desses conceitos fundamentais para o entendimento da nossa disciplina, daremos início ao conteúdo da nossa segunda aula, que falaremos sobre o Plano Nacional de Educação e marcos normativos do sistema de ensino. Vamos primeiramente entender o que é um Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei ordinária prevista na Constituição Federal que estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no campo da educação e foi uma grande conquista dos profissionais da educação, pais e alunos. O Plano Nacional de Educação está subordinado a uma lei que é a LDB. Para compreender o Plano Nacional de Educação, vamos fazer uma analogia a uma construção de uma casa. Primeiramente, para construir uma casa, devemos fazer um diagnóstico para saber o tamanho dela, as necessidades de seus moradores, a região onde vai ser construída esta casa e também a legislação que regulamenta a edificação, que é chamada de Código de Postura. O Plano Nacional de Educação vai ser igual à construção de uma casa, tendo um fator muito importante que é o diagnóstico. Devemos conhecer os problemas da educação para planejar com eficiência as metas de uma educação de qualidade. Planejar é uma atividade complexa e desafiadora, que implica assumir compromissos com os esforços contínuos de eliminação das desigualdades históricas do país. O Plano Nacional de Educação está subordinado a uma legislação, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. Neste diagnóstico, devemos saber o número de analfabetos, quantas crianças de 0 a 5 anos que não têm acesso a creches, pré-escolas, quantos jovens estão excluídos do ensino médio, dentre outros que darão os números da realidade educacional do nosso país. Com esses dados, faça o diagnóstico e tem maior clareza dos desafios que estão postos para a elaboração do Plano Nacional de Educação. Sendo que a próxima fase de um plano é o estabelecimento de metas. Dando prosseguimento ao exemplo dado anteriormente, na construção de uma casa, é necessário estabelecer as metas de quando começar e quando terminar. No processo de elaboração do Plano Nacional de Educação, a definição de metas também é primordial. São metas que demonstram o ritmo pretendido no atendimento às demandas educacionais. Uma vez que as autoridades governamentais estabelecem prazos para sanar os problemas diagnosticados. O que difere a construção de uma casa com o Plano Nacional de Educação é que na casa inicia-se com a base, faz as paredes, em seguida constrói o telhado até a finalização da casa, que são por etapas. No Plano Nacional de Educação, as metas a serem atingidas devem caminhar conjuntamente com o objetivo. Portanto, o Plano Nacional de Educação deve ter esta capacidade de articular simultaneamente a oferta e o desenvolvimento dos diversos níveis, etapas e modalidades da educação.
Veremos como é a estrutura do Plano Nacional de Educação. Diagnóstico: análise crítica de um fato e sua respectiva conclusão. Analisando todos os problemas existentes na educação e quais soluções possíveis destes problemas. Diretrizes: norma diretriz, buscando quais as leis que amparam o PNE. Objetivos e metas: fim marcado para ser atingido, definindo os nossos objetivos e também estabelecendo as datas pretendidas para alcançá-los. As diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação têm a relação direta com o que se pretende para o crescimento do país com o seu projeto político. Com isso, deve investir para que tenhamos uma educação capaz de formar cidadãos e profissionais com capacitação, buscando elaborar um Plano Nacional de Educação que realmente atenda a todas as demandas da educação brasileira e principalmente as peculiaridades de cada região do país. Assim, um Plano Nacional de Educação não pode limitar-se somente a repassar recursos, mas deve estar subordinado a uma estratégia de desenvolvimento nacional que leve em consideração a conquista de uma maior soberania do país e a resolução de seus problemas sociais, estendendo ao conjunto da população o direito de educar-se. Com essa afirmação do autor, fica claro que somente os recursos destinados à educação não são suficientes para alcançar os objetivos, mas é necessário também criar estratégias para solucionar os problemas sociais e dando condições para que todos tenham direito à educação. Os recursos disponibilizados pelo governo ano a ano passam a realizar as metas estabelecidas. Deve ser suficiente para que alcance um crescente acesso. Os recursos disponibilizados pelo governo ano a ano para realizar as metas estabelecidas devem ser suficientes para que alcance um crescente acesso de parcelas cada vez mais significativa da população em todas as modalidades do ensino. Os recursos são fundamentais para assegurar a educação que atenda a todos e que essa seja de qualidade. São muitas as deficiências na área de educação no Brasil. Por isso, há uma necessidade São muitas as deficiências na área educacional do Brasil. Por isso, há uma necessidade enorme que aumente os recursos destinados ao ensino para que possamos construir um sistema de ensino de qualidade como em outros países. No sistema educacional do Brasil, por exemplo, além de precisar investir muito na estrutura física das escolas, para que possa atender às demandas e às particularidades dos alunos, como no caso de portadores de necessidades especiais, também é necessário um investimento por parte do governo que se refere à formação, capacitação e remuneração dos professores, bem como as melhorias das condições de trabalho dos mesmos. Sem esquecer que as leis deveriam permitir maior flexibilidade na gestão escolar. Vamos resumir o que é um Plano Nacional de Educação. É um documento com diretrizes para as políticas públicas de educação que coordena as diretrizes da educação brasileira para os próximos 10 anos. Devemos fazer um breve histórico do Plano Nacional de Educação para compreender toda a trajetória de luta da sociedade para conseguir fazer valer os direitos e necessidades dos cidadãos em relação à educação. Historicamente, foi com o chamado movimento renovador nos anos de 1920 e 1930 que concebeu pela primeira vez no Brasil a ideia de um Plano Nacional de Educação. O Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, assinado por um seleto grupo de educadores, foi o documento que sintetizou as ideias desse movimento e estabeleceu as necessidades de um plano nesses moldes. Nos textos legais, foi na Constituição Federal de 1934, no artigo 150, que apareceu a primeira referência ao Plano Nacional de Educação, mas sem estar acompanhado de levantamento ou estudo sobre as necessidades educacionais do país. Nosso primeiro Plano Nacional de Educação foi elaborado pelo Conselho Federal de Educação, somente em 1962, com o cumprimento do estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases de 61. Na primeira parte do referido plano,
o documento procurou traçar metas para um Plano Nacional de Educação. E, em uma segunda parte, estabeleceu as normas para a aplicação dos recursos correspondentes aos fundos do ensino primário, do ensino médio e do ensino superior. Conforme Saviani, em 1998, mesmo previsto pela LDB, o Plano Nacional de Educação, elaborado por Anísio Teixeira, não chegou a concretizar. O segundo Plano Nacional de Educação foi elaborado em conformidade com a Constituição Federal de 1988, que determina no artigo 14 que deverá estabelecer o Plano Nacional de Educação com duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em diversas áreas e a integração das ações do poder público. Em 1993, o governo de Itamar Franco é lançado o Plano Decenal, Educação para Todos. Segundo o plano, os compromissos que o governo assume de garantir a satisfação das necessidades básicas da educação para o seu povo expressa-se no Plano Decenal de Educação para Todos, cujo objetivo mais amplo era assegurar, até o ano de 2003, às crianças, jovens e adultos conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam às necessidades elementares da vida contemporânea. Ainda sobre a história do Plano Nacional de Educação, é fundamental a consulta à proposta da sociedade brasileira, consolidada em plenária de encerramento do 2º Congresso Nacional de Educação, o CONED, em Belo Horizonte, em 1997. Em janeiro de 2001, foi sancionado o Plano Nacional de Educação, a Lei 10.172, de 2001, além de apresentar um diagnóstico da realidade nacional brasileira e das diretrizes e metas a serem executadas durante os 10 anos, traz também a obrigatoriedade de Estado, Distrito Federal e municípios elaborarem seus respectivos planos decenais. A promulgação do Plano Nacional de Educação representou o fecho de um ciclo de profundas mudanças que caracteriza a nova política educacional para o país. Essas mudanças, iniciadas no final da década de 1980, aprofundaram-se no período compreendido entre 1995 e 2000. Veremos aqui a lei que promulga o Plano Nacional de Educação. Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001. No artigo 1º, fica aprovado o Plano Nacional de Educação, constante do documento anexo, com duração de 10 anos. No artigo 2º, a partir da vigência desta lei, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar seus planos decenais correspondentes. No artigo 3º, a União, em articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil, procederá a avaliações periódicas da implementação do Plano Nacional de Educação. Esta é a lei que aprovou o Plano Nacional de Educação, tornando todos responsáveis pela elaboração deste plano com a aprovação do governo para a liberação de verbas. O processo de elaboração do Plano Nacional de Educação 2001-2010 pautou-se pelo confronto de duas propostas, uma do Ministério de Educação, o MEC, e a outra da sociedade civil por meio de Congresso Nacional de Educação. Segundo Saviani, o centralismo foi uma das marcas da proposta do Plano Nacional de Educação. Para ele, era uma continuidade da política do MEC, uma compreensão de gastos públicos e transferência das responsabilidades para os estados e municípios, sem nenhum avanço para a educação. O Plano Nacional foi uma proposta da sociedade brasileira e resultou de um longo debate que foi consolidado no 2º CONED, em novembro de 1997. Essa proposta enfrentou a maioria conservadora no Congresso Nacional, que resistia à realização das profundas mudanças educacionais. Houve uma grande pressão social dos estudantes e profissionais da educação que resultou em alguns avanços do Plano Nacional de Educação, aprovando dentre o índice de 7% do PIB a ser gasto com educação, passando a 10% até o final dos 10 anos do plano. Esse pequeno avanço foi vetado então pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que devido às políticas econômicas e à redução com gastos sociais.
Ao final da vigência do Plano Nacional de Educação de 2001, percebe-se que algumas metas não foram atingidas, como, por exemplo, 50% de atendimentos para a educação infantil não chegou a 17%, sendo reeditado para o próximo Plano Nacional de Educação. As metas de expansão da educação superior e EJA e as metas de qualidade da escola pública ficaram bem abaixo do esperado. Outra contribuição para o fracasso do Plano Nacional de Educação foi a falta de compromisso da maioria dos estados e municípios que deixaram de elaborar seus planos decenais. A União, não assumindo a política do Plano Nacional de Educação, decretou e seguiu o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que é uma política do governo. São diversos os fatores que proporcionaram resultados negativos, e foi através desses fracassos que iniciaram debates do atual Plano Nacional de Educação. O novo Plano Nacional de Educação começou a ser debatido pela INCONAI em 2009, nas esferas municipais e estaduais. Em 2010, debatido nacionalmente. Verificou-se um ambiente de diálogo entre o governo e a sociedade, resultando uma apresentação e tramitação em uma única proposta do Plano Nacional de Educação no Conselho Nacional. Mas o projeto de lei de iniciativa do governo só foi enviado ao Congresso Nacional no final de 2010 e sua implementação foi em 2011, considerada inviável. No projeto de lei consta 12 artigos, um anexo que contém 20 metas e suas respectivas estratégias. Veremos a seguir alguns artigos de relevância. Aqui descrevo o artigo 2 e suas diretrizes. Parágrafo 1º. São diretrizes do Plano Nacional de Educação 2011-2020. 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento educacional. 3. Superação das desigualdades educacionais. 4. Melhoria da qualidade da educação. 5. Formação para o trabalho. 6. Promoção da sustentabilidade socioambiental. 7. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Desenvolvimento do conhecimento humanístico, científico e tecnológico do país. 8º, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, o PIB. 9º, valorização dos profissionais da educação. E 10. Difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e da gestão democrática da educação. O financiamento do Plano Nacional de Educação é tratado no artigo 5º. No artigo 6º, assegura mecanismo de participação e controle social com 2 conferências nacionais de educação, sob a coordenação e articulação do Fórum Nacional de Educação. Conforme o artigo 7º, a responsabilidade pela execução das metas e a implementação das estratégias para alcançá-las caberá à União, Estados e municípios em regime de colaboração. O artigo 8 é responsabilidade da União determinar a realização dos planos municipais, estaduais e distrital de educação, ou adequar os já existentes em consonância com o Plano Nacional de Educação. No artigo 9º, onde é tratada a gestão democrática. E o artigo 10 determina que os entes federados deverão formular o seu plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e o plano distrital, estadual e municipal, a fim de assegurar a completa execução dos mesmos. No artigo 11, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, é apontado como um instrumento avaliativo da qualidade do ensino e acompanhamento da consecução das metas do Plano Nacional de Educação. Aqui temos as 20 metas do Plano Nacional de Educação separado por modalidade. Na educação infantil, ter 100% das crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola até 2016. E 50% das crianças com até 3 anos de idade matriculadas em creche nos próximos 10 anos. Nessa meta, percebemos que não há escola suficiente para atender todas as crianças, principalmente nos grandes centros. No ensino fundamental,
fazer com que todas as crianças de 6 a 14 anos estejam matriculadas no ensino fundamental de 9 anos. E garantir que, em um prazo de 10 anos, pelo menos 95% delas conclua o fundamental na idade recomendada. Alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. No ensino médio, atendimento escolar para 100% dos adolescentes entre 15 a 17 anos até 2016 e elevar em até 10 anos a taxa líquida de matrículas dessa faixa etária para o ensino médio para 85%. Em 10 anos, triplicar o número de matrículas de educação profissional técnica de nível médio, garantindo a qualidade no mesmo período. Aumentar em pelo menos 50% a oferta de matrícula no segmento público da educação profissional. No ensino superior, elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50% da população entre 18 a 24 anos. Assegurando a qualidade e expandindo as matrículas no setor público de pelo menos 40%. Garantir que pelo menos 75% dos professores da educação superior sejam mestres e 35% doutores. Ampliar as matrículas na pós-graduação stricto sensu para atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. A educação de jovens e adultos. Aumentar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, alcançando em até 10 anos a média de 12 anos de estudo para a população do campo e 25% mais pobres, além disso, igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Reduzir para 6,5% a taxa de analfabetismo da população maior de 15 anos até 2015 e erradicá-la em até 10 anos. No mesmo período, reduzir a taxa de analfabetismo funcional pela metade. Garantir que pelo menos 25% das matrículas de educação de jovens e adultos sejam integradas à educação profissional. Qualidade e inclusão. Oferecer educação em tempo integral para pelo menos 25% dos alunos do ensino básico e pelo menos 50% das escolas públicas. Fomentar a qualidade da educação com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem para atingir, em 2021, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 6% nos anos iniciais do ensino fundamental e 5,5% nos anos finais do ensino fundamental e 5,2% no ensino médio. Garantir que todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com necessidades especiais tenham acesso à educação básica com atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. E para os professores, criar em até um ano uma política nacional de formação de professores para assegurar que todos os profissionais da educação básica possuem cursos de licenciatura de nível superior na área de conhecimento em que atua. Formar em até 10 anos 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação e garantir 100% dos professores tenham curso de formação continuada. Equiparar em até 6 anos os salários dos professores das redes públicas de educação básica aos demais profissionais com a escolaridade equivalente. Criar em até 2 anos os planos de carreira para os professores do ensino básico e superior das redes públicas, tomando como base o piso nacional salarial. A tramitação do Plano Nacional de Educação foi conturbada, muito longa, na Comissão Especial da Câmara, que acabou aprovando os 10% do PIB. Após 3 anos e meio de tramitação no Congresso, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Plano Nacional de Educação. O texto seguiu para a sanção da presidente Dilma. A presidente Dilma Rousseff finalmente sancionou o Plano Nacional de Educação, sem vetar nenhum termo do texto. O decreto foi publicado no dia 26 de junho de 2015. O fato ocorre após a votação no Congresso de 2 destaques polêmicos.
a destinação do investimento equivalente a 10% do produto interno bruto, o público, essencialmente à educação pública. O plano destina 10% do produto interno bruto, o PIB, para a educação e prevê que os gastos com creches conveniadas, programas como o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, o ProUni, Programa das Universidades para Todos. A participação dos pais nas metas do Plano Nacional de Educação é de grande relevância, como, por exemplo, na meta 19, sobre a gestão democrática nas escolas. O conceito de gestão democrática passa pela transparência com a qual os diretores atuam na direção escolar. Dar notícia para os pais sobre o que está acontecendo na escola é uma das atitudes que eles devem tomar para que isso aconteça. Além disso, os pais devem cobrar mais, atuar mais na escola em que seus filhos estudam, cobrar a existência de poderes públicos, conselhos escolares, discutir projeto político-pedagógico na escola, etc. E como também a participação da comunidade escolar. Uma vez que temos uma escola de qualidade, tudo muda ao seu entorno. Agora, passaremos a estudar a 4ª unidade e a última do nosso caderno didático, Marcos Normativos do Sistema de Ensino. Falaremos das normas dos conselhos de educação, que são traduzidos por pareceres e resoluções que estão presentes no dia a dia das escolas e foram centrados em preceitos pedagógicos e curriculares. Historicamente falando, os antecedentes do Conselho Nacional de Educação, criado em 1931, que são os Conselhos Superiores de Ensino, criado em 1911, e o Conselho Nacional de Ensino em 25. Sendo que o Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação do Brasil, o MEC, que atua na formulação e avaliação da Política Nacional de Educação. O atual Conselho Nacional de Educação, CNE, órgão colegiado integrante do Ministério da Educação, foi instituído pela Lei 9.131, de 25/11/95, com a finalidade de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação. Compete ao Conselho e às câmaras exercer as atribuições conferidas pela Lei 9.131 de 95, emitindo pareceres e decidindo privativamente e autonomamente sobre os assuntos que lhes são pertinentes, cabendo, no caso de decisões das câmaras, os recursos ao Conselho Pleno. Vou citar algumas competências do Conselho Nacional de Educação, citadas no artigo 7º da Lei 9.131. Primeiro, subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação. Segundo, emitir parecer sobre assuntos da área educacional por iniciativa de seus conselheiros. Terceiro, elaborar o seu regimento a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e disposto. A sua Câmara de Educação Básica e as suas atribuições. Examinar os problemas da educação infantil e do ensino fundamental. Colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e acompanhar a sua execução no âmbito da sua atuação. Cabe a todos os conselhos de educação emitir parecer e resoluções que normatizam a lei educacional, guiar os procedimentos administrativos das unidades escolares. O parecer deve ser sustentado em bases confiáveis e tem por objetivo esclarecer, interpretar e explicar questões apresentadas pelos usuários do sistema educacional. Essas bases das decisões apresentadas nos pareceres são, de vias de regra, artigos científicos e a própria legislação. Quem nunca passou por uma situação em que não sabia a resposta de algum esclarecimento das demandas de questões polêmicas e corriqueiras no âmbito escolar? Elas dependem de normas dos conselhos de educação já existentes ou que podem ser objeto de consulta. Para que você, profissional da secretaria, mantenha bem informado, é bom estar sempre pesquisando nos sites do CNE e de outros conselhos de educação disponíveis na internet sobre as normas que darão sempre a resposta daquilo que você necessitará. O Conselho Nacional de Educação tem emitido parecer e resoluções que podemos classificar assim. 1. Diretrizes curriculares sobre as etapas e modalidades da educação básica, sobre os cursos de educação superior.
2. Diretrizes nacionais sobre os temas de política educacional, interpretando a Lei de Diretrizes e Bases ou respondendo à consulta que eles são submetidos por órgãos educacionais ou por pessoas físicas ou jurídicas. E terceiros, pareceres sobre consultas pontuais a respeito de temas e situações da educação. As diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, são normas obrigatórias para a educação básica, que orienta o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Atualmente, existem diretrizes gerais para a educação básica, cada etapa e modalidade. Há matérias que o técnico de secretaria escolar deve conhecer sob forma de parecer ou resolução, e é muito importante pesquisar para conhecê-los, que sempre estão em constantes mudanças e adaptações, que são as diretrizes curriculares da educação básica, da educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio. Diretrizes curriculares do ensino médio, da educação profissional, da educação do campo, do curso normal, do nível médio, da educação especial, da educação de jovens e adultos, da educação indígena e da educação quilombola. Para conhecer essas diretrizes e suas constantes mudanças, deveremos sempre recorrer nas resoluções, facilitando o nosso trabalho e com uma atuação fundamentada na lei. Cada sistema estadual e municipal pode e deve emitir parecer e resoluções sobre matéria curricular e tem autonomia pedagógica para tomar decisões curriculares. É importante que os funcionários administrativos façam sempre as consultas nos conselhos estaduais e municipais e nas reuniões do conselho escolar, para estar sempre informado de todos os procedimentos e decisões e também em que lei se ampara em diversas situações. A Secretaria Escolar sempre deverá trabalhar na formalidade por parecer ou resoluções para resguardar de quaisquer problemas posteriores. Quando emitir um parecer, deverá ser fundamentada em leis, normas e decisões da escola, de forma clara e objetiva, todas as dúvidas e decisões tomadas pela Secretaria. Parecer são documentos resultantes de análises técnicas sobre a eficácia de assuntos de interesse. E ele deve ser amparado em bases confiáveis e tem por objetivo esclarecer, interpretar e explicar questões. O parecer emitido pelo secretário será sempre de natureza técnico-administrativo com temas inerentes ao trabalho escolar de todas as naturezas. Os pareceres emitidos podem ser tanto simples como composto, desde que respeite as regras de elaboração, que deve constar o nome da escola, identificação do documento em numeração sequencial e ano, assunto com relato breve da demanda apresentada, análise, conclusão e, por fim, a identificação do funcionário. Outros 2 documentos presentes nas escolas são a resolução e a portaria, documentos de natureza regulamentar. A resolução é a expressão de decisão do conselho escolar e a portaria da direção, ou de outra chefia a ser cumprida por todos ou por setor determinado. É aconselhável que os procedimentos e decisões de qualquer setor, seja pedagógico ou administrativo, independente de serem internos ou externos, que todos sejam documentados, protocolados e arquivados para resguardar o seu trabalho de quaisquer constrangimentos ou problemas futuros. Para finalizar o nosso conteúdo, iremos reforçar alguns conceitos que fazem parte do nosso dia a dia de atuação como técnico de secretaria escolar, que são o parecer, a resolução, a portaria, o artigo, a instrução normativa. O parecer é o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica a respeito de um ato realizado e indica a conclusão do trâmite de um processo. Pode ser um despacho decisório de procedimento jurídico, oficial ou particular sobre algum assunto. A resolução é uma espécie normativa emandada do Poder Legislativo que regula as matérias de competência privativa do Senado Federal e das Câmaras dos Deputados. Portaria é um ato editado pelo chefe máximo da administração pública ou a quem a lei autorize ou decreto. No entanto, a portaria pode ser um ato administrativo e só tem força de lei se editada para regulamentar a lei ou o decreto.
Artigo é cada uma das divisões do texto enumerados ordinalmente. Exemplo, o artigo 2º do nosso Plano Nacional de Educação. Instrução normativa consiste em um ato administrativo expresso por ordem escrita expedido pelo chefe de serviço ou ministro de Estado a seus subordinados, dispondo normas disciplinares que deverão ser adotadas no funcionamento do serviço público reformulado ou recém-formado. Será também considerado como norma expedida no sentido de interpretar uma lei. É muito importante conhecer esses conceitos, uma vez que fará parte da atuação dos funcionários administrativos. Estamos chegando ao final da nossa disciplina. Espero que tenha contribuído para os seus conhecimentos. Nossa disciplina é teórica, com embasamento para a legislação, para a nossa Constituição e principalmente para as leis, diretrizes e bases da educação nacional. Mas, como falei no início, não há necessidade de decorar todas as leis, e sim ter o conhecimento que elas existem e onde encontrá-las para dar suporte em que necessitamos em nossa atuação na Secretaria Escolar. Agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição de quaisquer esclarecimento e desejo que o curso venha acrescentar de forma positiva na sua atuação e não esquecendo que nós fazemos parte do contexto escolar. Independente qual seja a nossa função na escola, somos educadores.